Olá, queridos, tudo bom? Oitavo ano. Estamos aqui para mais uma semana de aula, né? Essa é a nossa aula 3 do terceiro bimestre. Até que Deus nos sustentou mais uma semana. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos mantido com saúde. Por isso nós somos gratos a Ele, certo? Bem, hoje nós vamos falar sobre o segundo reinado. Vocês lembram o que estava acontecendo? Pois é, nós semana passada estudamos sobre o período regencial, né? Onde Dom Pedro, o Pedrinho, era menor de idade. Então ele não podia governar. E aí, como os liberais e os conservadores estavam sempre querendo assumir o poder e estava uma confusão tremenda, ele, justamente com o apoio maior dos liberais, ele consegue, ou os liberais decidem, né, dar o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Com 14 anos, Dom Pedro passa a ser maior, independente e pode assumir o trono. Meu Deus, isso vai falar para mim, professora, 14 anos, a minha idade. A idade de vocês. A minha idade que eu falo é vocês falando. A minha idade, 14 anos. E eles governando, imagina, gente. Pensa aí. Você com 14 anos sendo rei do Brasil. Que coisa fantástica, não é? Pois é. E essa foi a vida de Dom Pedro. Com 14 anos ele assume o reinado no Brasil. Que maravilha, né? Bem, mas aquela paz que achava-se que ia ter com o rei assumindo, né? Agora é o rei. Então agora ele não é mais o Pedrinho. Ele agora já é o Dom Pedro II. Lembra quando a gente foi lá em Petrópolis? Aquela coroa, vou colocar a imagem para vocês aí da coroa. Essa foi a coroa do Pedro II. Olha que lindo, quantas pedras preciosas temos nessa coroa. E aí a coroa, o cetro, para dizer que ele era o imperador do Brasil. Bem, aí você vai falar para mim assim, tudo bem agora, né? Claro que não, né? Brasil vai ter briga pelo poder. Os liberais e os conservadores vão ficar disputando aí, ó, um tempão. Então, aqui na página 148, você vai estar falando sobre todo esse contexto. Mas o que eu quero ressaltar aqui com vocês é porque assim, aí você vai falar, mas como que eles brigavam se tinha um rei? É porque, gente, todo rei, todo líder, né, ele vai precisar de um grupo de apoio. Que é a Câmara dos Senados, deputados. Isso hoje só vai mudando o nome. Hoje nós temos os senadores, os deputados estaduais, os deputados federais. Só vai mudando o nome, mas todo político precisa desse apoio. Então, eu não quero me apegar muito ao livro, mas eu preciso do livro. Então, vamos ao livro aí? Página 148, está assim, ó. Após assumir o trono, Dom Pedro convocou políticos do grupo liberal, que haviam conduzido a campanha pela antecipação da sua maioridade, para compor o ministério que iriam apoiar. Aí a decisão desagradou os conservadores, que constituía a maioria da Câmara dos Deputados. Pressionado, Dom Pedro II dissolveu a Câmara e convocou eleições. Gente, aí começou o problema. Começou as eleições. Gente, os liberais, eles se valeram de tudo para ganhar as eleições. De tudo.
Como assim, professora? Olha aqui, está no segundo parágrafo. Falsificação de votos, roubo de urnas e até o uso da violência contra os adversários políticos, os eleitores. Tu vai votar nos conservadores? Era violência, vou falar violência para não falar uma palavra feia. Violência pra cima dessas pessoas. Ah, você vai votar nos conservadores? Violências. Bom, essa eleição vai ser chamada de... Não é palavrão, tá bom? Não vamos dizer depois que eu tô falando palavrão. De eleições do cacete. Eleições do cacete. Por isso mesmo, porque teve muita violência. Eleições do cacete. Foi chamado, tá aí no livro, ó, Eleições do cacete. Bem, os liberais ganharam, mas isso não adiantou nada, porque ganhar dessa maneira, então não garantiu estabilidade política. Continuava a revolta dos farrapos no Rio Grande do Sul. E vamos lá então. E aí eu vou para o último parágrafo, porque vai continuar nesse contexto. Liberais e conservadores tendo poder. No último parágrafo está aqui, ó. No final da década de 30, do final da década de 30 até a segunda metade da década de 60, os conservadores conseguiram se impor na política do segundo reinado. Os liberais, ainda que defendessem um projeto distinto quando assumiam o poder, seguiam as políticas estabelecidas pelos conservadores. Então, os liberais estavam no poder, mas seguiam as políticas dos conservadores e foi assim que foi essa estabilidade política. Mas, gente, e Dom Pedro II? Dom Pedro II, ele queria utilizar uma política parlamentarista. O que é uma política parlamentarista? Ele governa junto com o Congresso, tá? Essa é a política parlamentarista. Ele queria manter esse tipo de política. Então, ele vai mantendo um lado e o outro lado, tentando agradar os liberais, tentando agradar os conservadores. E esse é o tipo de política de Dom Pedro. Porque ele vai sorrindo para um, sorrindo para o outro, fazendo um favor para um, fazendo um favor para outro, para manter. Olha essa imagem que é a charge que está no livro de vocês, aqui na página 149. Então, ó, aqui está dizendo que o rei se diverte nessa charge, né? Porque ele vai manipulando. Aí, olha só, na página 149, no terceiro parágrafo, diz assim: no parlamentarismo do Brasil, do segundo reinado, o poder executivo, em vez de ser nomeado pelo legislativo, era subordinado ao imperador. Por quê, gente? Dom Pedro, no Brasil existia o chamado poder moderador. Ainda. Lembra? O poder moderador era exclusivo do imperador. Então, no fim de tudo, quem determinava tudo aqui era o imperador. E Dom Pedro II mantém esse poder moderador para manter o controle de tudo. Nós dizemos que o parlamentarismo no segundo reinado foi um parlamentarismo às avessas, porque ele falava que queria imitar o modelo britânico. Mas, na realidade, como existia o poder moderador, né, o imperador tinha todo o controle, então é um parlamentarismo diferente. Então, um parlamentarismo às avessas. Aqui na página 149 ainda, está falando, né, que o monarca podia ainda demitir o presidente do conselho e todo o ministério, dissolver a Câmara, convocar novas eleições. Por isso era chamado de parlamentarismo às avessas. Bom, no Brasil,
Nesse contexto, a lei de terras foi um item ou um assunto a se falar. Por quê? Porque no Brasil, para você adquirir uma terra, antes da lei de terras, era basicamente você tomar posse da terra. E isso vinha trazendo problemas, porque a pessoa tomava posse, vinha outro e tomava a terra, quer dizer, estava virando uma grande confusão, uma grande batalha. Então, foi promulgada, né, a compra, a lei de terras passou da seguinte maneira: só poderia ser terra se você comprasse a terra. Então, desde então, a compra passou a ser o único meio de aquisição de terras no Brasil. Desde setembro de 1850, tá? Mudou e não tinha mais negócio de coroa, doar terra e alguém tomar posse, nada disso. Só que aí entra o problema, o indígena, que já está naquela terra, que a terra é dele, inclusive tudo isso era dele. Né? O problema é a situação do indígena. Então, no segundo parágrafo aí, na terceira linha, em 1845, Dom Pedro II promulgou o regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios. Com essa medida, ele pretendia ter amplo controle sobre as populações indígenas e os missionários. Então, Dom Pedro vai tentar controlar a população indígena, tá? Nesse político. Então, essa política missionária, né? Porque aí ele toma conta do indígena, ele toma conta da terra do indígena e ele vai tentar manter esse controle. Aqui nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai, tá? Que está no livro na página 151 e 152. As causas da guerra: insatisfação da Inglaterra com o crescimento econômico do Paraguai, política expansionista de Solano Lopes, visando a província de Mato Grosso, o ditador paraguaio aproveitou-se da fraca defesa brasileira naquela região para invadi-la e conquistá-la. Seu próximo alvo foi o Rio Grande do Sul, mas para atingi-lo necessitava passar pela Argentina. Então, invadiu e tornou Corrientes província argentina. A guerra teve início em novembro de 1864, quando o navio brasileiro foi aprisionado pelos paraguaios no Rio Paraguai. E em 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo para enfrentar o Paraguai. Contam com a ajuda da Inglaterra. E em 11 de junho de 65, ocorreu um dos principais enfrentamentos da guerra, a Batalha do Riachuelo. A vitória brasileira neste enfrentamento naval foi determinante para a derrota do Paraguai. Em abril de 1866, ocorreu a invasão do Paraguai. E em 1869, sob a liderança de Duque de Caxias, os militares brasileiros chegam a Assunção. A guerra terminou em 1870 com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Cora. O fim da Guerra do Paraguai aconteceu da seguinte maneira: o Brasil venceu a Batalha do Cerro Corá em 1870, após 5 anos de lutas. E o pior, 2/3 da população paraguaia morreram e o território desse país foi dividido a argentinos e ao Brasil. A guerra teve um custo alto para o Brasil. O exército imperial de Dom Pedro perdeu dinheiro, soldados e, consequentemente, prestígio com os militares cada vez mais adeptos do ideal da república. Nesse período também, do fim da Guerra do Paraguai,
foi se pensado muito sobre a questão dos escravos, sabe por quê? Muitos senhores de escravos mandaram para a guerra os escravos para lutarem. Olha só. Para eles não poderem, eles mandavam os escravos. E os escravos iam sem direito a ter armas. Sem direito a ter as roupas dos soldados. Porque era escravo. Olha que situação, né? Pois é, assim mesmo foi assim que aconteceu a Guerra do Paraguai. Oi? Ah, vocês já estão aí? São servidos? Um cafezinho? Não? Não gostam não do cafezinho? Deixa eu beber mais um pouquinho aqui. Esse costume de tomar café no Brasil, ele vai começar no período do Segundo Reinado. E onde vão trazer o café para o Brasil. Um costume tão normal para nós, ter um cafezinho, né? Na nossa mesa, como gostamos de um cafezinho. Eu, principalmente, amo um café. De manhã tem que ter um café. Esse costume não vai ser um costume de agora, do Segundo Reinado, quando começa-se no Brasil a produção do café. Bom, no Brasil nós tivemos ciclos de produção. Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e café. Gente, começa a ter plantações de café por todos os cantos do Brasil. Mas alguns locais vão ser onde o café vai ser melhor, como é que eu vou dizer? Onde a produção vai fluir melhor. Esses locais são o Oeste Paulista, que nós chamamos de Vale do Paraíba. Quando você vai daqui para São Paulo, é essa região, que são morros, porque o café ele não pode ficar no baixo, a plantação do café não pode ficar no baixo, porque o solo úmido não é bom para o café. Então, geralmente as plantações de café são em morros. Eu vou colocar para você uma plantação de café aí, uma imagem, vocês estão vendo? Então, geralmente elas são em morros para a água escoar e não ficar nada úmido. Então, a região do Vale do Paraíba, indo daqui para São Paulo, vai ser a maior produtora de café. Gente, para fazer o transporte do café, vão ter início as primeiras ferrovias. Aí você vai pensar comigo aqui, ó. Pensa aí. A rodovia que nós utilizamos saindo da central, que chega aqui em Nova Iguaçu, a rodovia, ó, a ferrovia, perdão, ferrovia. Começa lá no centro do Rio, passa aqui por Nova Iguaçu e ela vai terminar em Paracambi, em Japeri. De Japeri, a ideia é que ela fosse até o Vale do Paraíba. Hoje, a última estação, se eu não me engano, é em Paracambi. Porque parou ali, que foi quando o café ficou em excesso e acabou chegando ao fim esse ciclo do café. Então, uma coisa que nós vamos ver muito, que o café, além de tudo, o café trouxe pra gente, pro Brasil, foi as ferrovias. Por exemplo, a cidade de Nova Iguaçu, ela começa como cidade por conta da ferrovia que passou ali. Ali era chamado de Machambomba. O centro mesmo de Nova Iguaçu, onde acontecia tudo, era na região ali de Vila de Cava, Tinguá, porque era o ciclo do ouro. E aí houve uma doença, muita gente morreu naquela localidade e ao mesmo tempo estava iniciando esse processo da ferrovia. O café passando por ali.
Então, a população vem para esse local onde tem a ferrovia. Por isso, lá em Vila de Cava, o local onde era Iguaçu. Iguaçu, era chamado de Iguaçu, Vila de Iguaçu. Hoje é chamado de Iguaçu Velho. E aqui é Nova Iguaçu. Aí eu tenho Iguaçu Velho e Nova Iguaçu. Então, toda essa localidade, as linhas férreas que nós utilizamos hoje para chegar até a central do Brasil, foi feita por Dom Pedro II para fazer o transporte do café até o Vale do Paraíba. Mas ele consegue chegar até Paracambi. Tá? Se você tiver oportunidade um dia, faça essa viagem até Japeri e depois até Paracambi. Ainda existe esse trajeto muito bonito, mas paisagens, nós vemos umas paisagens muito bonitas nesse trajeto, tá? Bom, gente, aí aqui tem, falando na página 154 e 155, sobre as ferrovias e do Vale do Paraíba ao Oeste Paulista, tá bom? Então, assim, de conteúdo, por hoje nós vamos parar aqui na 155, tá? Vamos para os nossos exercícios? O primeiro exercício, ele vem com essa imagem de Dom Pedro que eu já coloquei para vocês lá na explicação. É uma charge. Aí vem a pergunta. Número 1. Quem é a figura no centro, acabei de falar, da charge e quem ele manipula, mas, tá? Eu falei isso na hora da explicação. E 2. Que relação é possível estabelecer entre o carrossel e a política partidária do segundo reinado? Que é tipo um carrossel ali, né? Qual a relação? Página 153. 1. Sobre o cenário político do segundo reinado, faça o que se pede. Letra A. Por que as primeiras eleições ocorridas no Brasil, após a coroação de Dom Pedro II, ficaram conhecidas como eleições do cacete? B. Explique por que o parlamentarismo implantado no Brasil durante o segundo reinado funcionava às avessas do modelo britânico. Eu falei. Por quê? Número 2. O que foi a Lei de Terras, promulgada em 1850? Que foi? Número 3. Quais foram as principais políticas do segundo reinado em relação às populações indígenas? 4. Elabore uma ficha sobre a Guerra do Paraguai, identificando a data, os países envolvidos, os motivos e o desfecho, tá? 5. Quais foram as primeiras regiões onde o café foi cultivado em grande escala no Brasil? Quais foram? Então, vamos conferir as respostas. Vamos lá? Quem é a figura do centro da charge é Dom Pedro e ele manipula o Partido Liberal e o Conservador, controlando a alternância do poder entre eles. Eu expliquei. Liberal e conservador. Número 2. Que relação é possível estabelecer entre o carrossel e a política partidária do segundo reinado? Como em um carrossel, enquanto um cavalo sobe, outro desce. Ou seja, enquanto o Partido Liberal está no poder, o Partido Conservador sai. E aí, ó, depois muda. A palavra diplomacia está escrita no vestido da mulher que empurra o eixo do carrossel.
Seu sorriso é irônico e sarcástico, sugerindo que a diplomacia imperial se movia apenas na aparência, pois, como em um carrossel, os partidos sempre voltam ao local de partida. Vamos reparar esse detalhe na mulher? Vamos lá? Que eu não tinha citado. Ó, diplomacia. 153. Por que as primeiras eleições ocorridas no Brasil após a coroação de Dom Pedro ficaram conhecidas como eleições do cacete? Porque os políticos liberais utilizaram sua influência para convocar as tropas do governo e falsificar votos. Os liberais queriam exercer influência sobre o imperador. E para defender seus interesses e obter a maioria da Câmara, cometeram ilegalidades e atos violentos, como roubo de urnas, falsificação de votos, espancamentos e até assassinatos. Eu falei isso quando nós fizemos, né? Quando eu expliquei. E por que o parlamentarismo foi chamado de... funcionava às avessas do modelo britânico? No Brasil, o imperador indicava o presidente do Conselho de Ministros, cargo equivalente ao de primeiro-ministro, diferentemente do modelo inglês, em que o chefe de governo era escolhido pelo parlamento. No Brasil, cabia ao presidente do Conselho de Ministros compor o gabinete ministerial, que exercia o poder executivo. Caso houvesse discordância, o imperador tinha autoridade do poder moderador para dissolver o gabinete ou a Câmara. A Câmara, legalmente, precisava acatar as decisões do imperador. Mas ela tinha força política, pois o imperador necessitava de seu apoio para governar. O que foi a Lei de Terras? Foi uma lei que determinou que as terras só poderiam ser adquiridas por meio da compra, garantindo a expulsão das camadas populares do acesso à terra. Tirando o povo desse acesso, né? Quais foram as principais políticas do Segundo Reinado em relação às populações indígenas? Política do regulamento acerca das missões de catequese e civilização dos índios, implementada com o objetivo de civilizar os indígenas por meio da catequese, da alfabetização, do casamento, em aldeamentos administrados por missionários capuchinhos. Aqui pediu para elaborar uma ficha sobre a Guerra do Paraguai, identificando a data, os países envolvidos e os motivos do desfecho. Data: de 1864 a 1870. Opôs o Paraguai à Tríplice Aliança, formada por Argentina, Brasil e Uruguai. Os motivos foram o isolamento político e o comercial do Paraguai. O fato de o Paraguai não ter saída direta para o mar, os interesses comerciais no Brasil, que ajudou a colocar no poder do Uruguai os grupos dos colorados, a aliança de Solano Lopes com os blancos uruguaios. O estopim para a eclosão da guerra foi o rompimento das relações diplomáticas do Paraguai com o Brasil, seguindo da invasão do Mato Grosso pelos paraguaios e do aprisionamento de um navio brasileiro no Rio Paraguai. O Paraguai saiu derrotado, com muitas perdas humanas e territoriais, tendo ainda de pagar indenizações aos vencedores. Para o Paraguai não foi um bom negócio. E quais foram as primeiras regiões onde o café foi cultivado em grande escala? O cultivo do café em grande escala teve início na província do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, expandindo-se para a zona da Mata Mineira e para o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. Tá? A Baixada Fluminense é justamente nessa nossa região, porque são muitos morros e o café precisava desses morros, mas aflorou mesmo no Vale do Paraíba. Tá bom, queridos? Por hoje é só isso, tá bom? Nos vemos na próxima semana
para mais atividade, nossa aula 4, continuação deste capítulo, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até semana que vem.